Eu tenho uma gaveta na minha cozinha. Tinha, na verdade. Por 30 anos, estava cheia de coisas que eu não conseguia nomear sem abri-la. Pilhas que talvez estivessem descarregadas. Uma chave de uma fechadura que não possuo mais. 3 canetas, nenhuma delas funcionando. Um cabo de um celular que joguei fora em 2011. Cresci em Osaka. Minha avó nunca teve uma gaveta assim. Nenhuma. Então, o que aconteceu comigo? Deixe-me contar algo que a indústria de organização não quer que você descubra. Você não precisa de mais caixas organizadoras. Você não precisa de organizadores melhores. Você não precisa de mais uma prateleira. Você precisa de menos. E isso é um problema para eles, porque menos não dá dinheiro. Os japoneses sabem disso há séculos. E de alguma forma, no processo de me mudar para o exterior, construir uma vida ocidental, criar filhos em uma casa ocidental, eu completamente esqueci disso. Esqueci tudo que minha avó me mostrou sem nunca dizer uma palavra. Sou Keiko Nakamura, tenho 72 anos. E por quase 40 anos, vivi em uma casa que teria deixado minha avó silenciosamente, educadamente, com o coração partido. Me mudei de Osaka no final dos meus 20 anos. Inglaterra primeiro, depois Canadá. Estava tão focada em chegar, em construir uma carreira, uma família, uma vida, que parei de prestar atenção no espaço ao meu redor. E aconteceu devagar. Um quarto de hóspedes que se tornou um depósito. Uma garagem onde não conseguíamos mais estacionar o carro. Armários que exigiam uma estratégia para abrir com segurança. Dizia a mim mesma que era normal. Todo mundo ao meu redor vivia da mesma forma. E essa é a armadilha, não é? Quando todo mundo está fazendo algo, para de parecer um problema. Apenas parece vida. Quando cheguei ao final dos 50 anos, minha casa parecia pesada. Não fisicamente, quero dizer, o ar dentro dela parecia pesado. Eu entrava em certos quartos e me sentia cansada antes de ter feito qualquer coisa. Abria um armário e o fechava imediatamente porque não conseguia encarar o que estava dentro. Tinha caixas no porão que não abria há uma década. E ainda assim estava guardando, só por precaução. Não foi até eu ter 62 anos que algo se abriu em mim. Voltei a Osaka para visitar a família. Minha tia, ela tinha 80 anos na época, morava sozinha em um pequeno apartamento. Quando entrei, fiquei na porta por um momento, apenas olhando. Não havia quase nada ali. Uma mesa baixa, uma planta, 2 xícaras em uma prateleira, luz entrando por janelas limpas. E senti algo que me envergonhou no começo. Senti inveja de um pequeno apartamento, de vazio. Esse foi o começo. Aqui está o que eu deveria ter lembrado da infância, e não lembrei. Os japoneses não jogam coisas fora porque são frios ou porque não se importam com memórias. Eles jogam coisas fora, regularmente, deliberadamente, quase ritualmente, porque entendem algo sobre a relação entre espaço exterior e estado interior, que a maior parte do mundo ocidental foi com sucesso distraída de entender. Seu ambiente não está apenas ao seu redor. Está dentro de você. Cada objeto que você mantém, que não tem função real, nenhum amor real ligado a ele, é um arquivo aberto na sua mente. Uma conversa que você não terminou, uma decisão que você tem evitado. Psicólogos agora têm dados sobre isso. Bagunça visual eleva o cortisol, o hormônio do estresse. Mantém seu sistema nervoso em um estado de alerta de baixo grau. Você não nota conscientemente, mas seu corpo sente. A indústria de organização preferiria que você comprasse uma etiquetadora melhor. Isso é bom para eles. Mas não resolve nada. Minha avó tinha uma prática. Todos os dias, não uma vez por ano, todos os dias, ela olhava para sua casa e perguntava: há algo aqui que não pertence? Não dramaticamente. Não como um projeto. Apenas como parte de existir conscientemente em um espaço. Como verificar se uma porta está trancada antes de dormir? Pequeno, quieto, constante. Os japoneses chamam uma versão disso de osoji, uma limpeza profunda e intencional. Não apenas superfícies, cada canto, cada gaveta, cada decisão. E no final do ano, há uma prática nacional disso, uma inspiração coletiva. O país inteiro se limpa antes do ano novo começar. Mas minha avó não esperava o final do ano. Ela fazia em pequenas partes, toda manhã. Há também um conceito que quero que você considere, ma. É quase intraduzível.
Significa espaço, mas não apenas espaço físico. Significa a pausa significativa entre as coisas, o silêncio entre notas na música, a parede vazia em um quarto que permite que seus olhos descansem. Mas não é ausência. Má é o que dá significado a tudo ou mais. Quando preencho cada parede, cada prateleira, cada gaveta, destruo o má. E quando não há má na minha casa, não há má na minha mente. Sem pausa, sem respiração, sem espaço para algo novo chegar, quero contar sobre algo que escrevi. Depois da minha visita a Osaka, depois do que aconteceu quando voltei para casa e comecei, devagar, dolorosamente, a passar por 40 anos de vida acumulada, comecei a escrever coisas. Não como um plano, apenas tentando entender o que estava sentindo enquanto fazia. Por que deixar ir uma caneca doía? Por que fiquei em frente a uma caixa de desenhos antigos dos meus filhos por 1 hora e não conseguia decidir? Porque alguns dias sentia alívio tão agudo que era quase como luto correndo ao contrário. Virou um livro, um pequeno, chamado A Prateleira Vazia, porque aquela primeira prateleira que limpei na minha casa, realmente limpei, se tornou a coisa que continuava voltando para olhar. Era quase sagrada para mim. Escrevi para pessoas como eu. Pessoas que cresceram com um tipo de sabedoria, a perderam em algum lugar pelo caminho e agora estão tentando encontrar o caminho de volta. O livro está no comentário fixado abaixo deste vídeo. É a coisa mais pessoal em que já coloquei meu nome. Tenho ouvido dos leitores. Bridget de Melbourne me escreveu mês passado. Disse que leu em 2 dias e então foi direto para seu quarto de hóspedes e não parou por 6 horas. James, no Arizona, me disse que foi a primeira vez que entendeu por que guardava coisas, não apenas o que fazer sobre elas. Maria de Lisboa disse que deu uma cópia para sua filha e limparam a casa da família juntas pela primeira vez em anos e choraram, e foi um choro bom. Está lá no comentário fixado, se o momento parecer certo para você. De volta ao que estava dizendo. Há um conceito no Japão chamado danshari, 3 caracteres, 3 ideias. Rejeitar o que entra desnecessariamente, se livrar do que já é excessivo, se separar do apego. Não é filosofia de decoração. É mais próximo de treinamento espiritual. E aqui está o que deixa as pessoas desconfortáveis quando ouvem isso. Está conectado à mortalidade. A relação japonesa com a morte é diferente da ocidental. A morte não é algo que acontece no final e é, portanto, melhor não pensar sobre até absolutamente necessário. Está tecida na vida diária, reconhecida, até honrada. Isso muda como você segura objetos. Há uma prática crescente entre japoneses mais velhos do que é chamado seikatsu no Katazuki, limpeza de vida. Passar por suas posses enquanto você está saudável e com a mente clara, para que as pessoas que você ama não tenham que fazer isso por você quando você se for. Não por medo, por amor, por querer deixar leveza em vez de deixar carga. Minha tia, aquela do belo apartamento vazio, me disse que havia feito isso aos 75. Não quero que seus primos fiquem na minha cozinha discutindo sobre um conjunto de pratos, ela disse. Quero que se lembrem de jantares, não que lidem com louças. Pensei no meu próprio porão. Pensei nos meus filhos herdando caixas que não conseguiam identificar. Esse pensamento me moveu mais do que qualquer sistema de organização jamais poderia. Agora aqui está a parte que levei mais tempo para entender e acho que pode ser a coisa mais importante neste vídeo. Não guardamos coisas porque precisamos delas. Guardamos coisas por causa do que acreditamos que deixá-las ir significa. Aquela jaqueta de 20 anos atrás não é realmente uma jaqueta. É evidência de que você era aquela pessoa? Mais magra, mais jovem, mais livre, quem quer que você fosse então. Jogá-la fora parece admitir algo que você não está pronta para admitir. Aquele presente de alguém que te machucou, você guardou porque jogá-lo fora parecia uma declaração que você não estava pronta para fazer. Aquela coleção de livros que você não leu, eles representam uma versão de si mesma que você ainda acredita que pode se tornar. A pessoa que tem tempo para ler todos eles? A pessoa que é erudita e disciplinada e tem tardes tranquilas? Manter os livros mantém a esperança. Eu entendo isso. Eu tinha todos esses. Eu era todos esses. Mas aqui está o que minha avó entendia que eu tive que aprender tarde.
Você não é seus objetos. A memória da pessoa não vive na jaqueta. Vive em você. A ferida do relacionamento não cura mantendo o presente. Cura quando você está pronta. E manter o objeto às vezes torna isso mais difícil. E aqueles livros não lidos? Aquele que você realmente lê e realmente aplica vale mais do que 40 em uma prateleira. No Japão, há uma prática de dizer obrigado a um objeto antes de liberá-lo. Arigatai mono, coisas pelas quais sou grata. Parece incomum se você não foi criada com isso, mas muda o ato completamente. Você não está jogando algo fora. Você está completando um relacionamento com ele, reconhecendo o que te deu, liberando-o com intenção. Quando comecei a fazer isso, silenciosamente, sozinha na minha casa, aos 62, me sentindo levemente tola e então, rapidamente, não tola de forma alguma, comecei a entender por que parecia luto. Porque estava deixando ir aos passados. Capítulos completos. Medos antigos vestidos como objetos práticos. E cada vez que fazia, algo se soltava no meu peito. Quero nomear outra coisa que a indústria de organização nunca te dirá, porque não tem nada para vender. Bagunça danifica relacionamentos. Você já notou que discussões em uma casa raramente começam sobre o que realmente são? Quantas vezes uma conversa difícil aconteceu em uma cozinha bagunçada, cercada por coisas que precisavam ser resolvidas, em uma casa onde ninguém conseguia localizar nada? A desordem não é apenas visual. É clima emocional. Satura o ar. Quando minha casa começou a se limpar, devagar, não de uma vez, ao longo de meses e depois anos, meu casamento mudou. Silenciosamente. Estávamos mais calmos. Tínhamos mais conversas reais e menos momentos de atrito sobre nada. Conseguíamos encontrar coisas. Não estávamos carregando o estresse ambiente de uma casa que parecia sempre estar exigindo algo. Ordem fora cria ordem dentro. E ordem dentro muda como você fala com as pessoas que ama. Deixe-me contar sobre a gaveta digital, porque sei que a maioria de nós tem uma. 14.000 fotos em um telefone e você não consegue encontrar a que está procurando. Centenas de aplicativos, a maioria não usados. Assinaturas que você esqueceu que tinha. Capturas de tela de coisas que ia voltar depois. Podcasts baixados em 2020. Mensagens não lidas por meses. Os japoneses, particularmente gerações mais jovens, estão cada vez mais voltando a telefones mais simples, e não é nostalgia, é saúde. Porque entendem que bagunça mental opera exatamente como bagunça física. Cada aplicativo não usado é uma gaveta aberta. Cada mensagem não lida é uma conversa inacabada que seu cérebro está silenciosamente rastreando. O mar desaparece em uma vida onde cada bolso de tempo é preenchido com ruído digital. Não há pausa, sem respiração, sem lacuna onde algo inesperado, algo real possa chegar. Verdadeiro luxo agora não é mais recursos, é menos obrigações. É um telefone que você pode largar sem ansiedade. Uma casa onde você pode entrar e exalar. Quando limpei aquele primeiro quarto, levou 2 dias completos e chorei 3 vezes e sentei no chão uma vez e não me movi por 20 minutos. Não senti a euforia que as pessoas descrevem naqueles vídeos rápidos de transformação. Senti quietude. E então, gradualmente, senti algo que não sentia há anos. Senti que conseguia pensar. Como se houvesse espaço dentro da minha cabeça que não estava lá antes. E naquela noite dormi de uma forma que não dormia há muito tempo. Minha avó nunca teve insônia. Eu tive por uma década. Isso não foi coincidência. Há uma imagem japonesa famosa, a flor de cerejeira. 1 semana de flores, depois se vão. E os japoneses não lamentam o fim. Eles amam porque termina. A brevidade é a beleza. Segurar a ruinaria. Ou kintsugi, a arte de consertar cerâmica quebrada com ouro, para que a rachadura fique visível, honrada, tornada bela. Não escondida, não descartada, transformada. Essa é a relação japonesa com a impermanência. As coisas quebram, as coisas terminam, as coisas são liberadas. E nada disso precisa ser catastrófico, porque nada deveria ser permanente de qualquer forma. Quando finalmente entendi isso, não intelectualmente, mas no meu corpo, na forma como agora caminho pela minha casa, tudo ficou mais fácil.
Você pode ter uma gaveta como a que descrevi no começo. Pode ter um quarto, ou uma garagem, ou um telefone, ou uma mente cheia de pensamentos que tem circulado desde 2015. Não estou dizendo para jogar tudo fora amanhã. Eu não fiz. Levei meses. Ainda, ocasionalmente, encontro um canto que tenho evitado. Mas quero que você se faça uma pergunta honesta hoje. Há algo que você está guardando que você sabe, silenciosamente, não pertence mais à sua vida? Não porque alguém disse, não por causa de uma regra, mas porque quando você olha para isso, sente algo mais pesado do que afeição. Algo mais como obrigação, como culpa, como um capítulo que terminou, mas você esqueceu de fechar o livro. É aí que você começa. A prateleira vazia não fica vazia. Essa é a coisa que as pessoas temem e a coisa que nunca se revela verdadeira. Quando você faz espaço real, algo sempre vem para preenchê-lo, mas desta vez você escolhe o quê? Pela primeira vez você realmente escolhe. O livro está no comentário fixado se você quiser ir mais fundo nisso, especialmente no lado emocional de deixar ir, que acho que é a parte sobre a qual ninguém fala o suficiente. E te vejo no próximo vídeo. Há muito mais que quero te contar sobre o que minha avó sabia.